Pessoal, bom dia a todos. Então, vamos começar aqui então. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan, né? Vamos dar início hoje a um assunto bem legal que eu tinha mandado para vocês lá. Deixa eu só abrir aqui o meu material rapidinho. Prontito. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhando a tela. Então, vamos lá. Aplicação prática das ferramentas para melhoria de processos. Parte 1, parte 2. Então, vamos lá, gente. Essa unidade, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui alguma coisa sobre alguns livros de onde eu tirei essa unidade aqui. Tem um livro bem interessante, chama A Bíblia da Inovação. Olha quem que é o coautor do livro, ó. Nada mais, nada menos do que o Philip Kotler. Para quem não conhece, né, gente? Philip Kotler é o principal, ele é nada mais, nada menos, ele é só isso só que eu vou falar, nada mais, nada menos do que o principal autor de marketing do planeta Terra. Tem excelentes autores de marketing do planeta Terra, né? Não é o único, não. Tem muitos autores muito consagrados, aí, muito bons, de excelentes livros de marketing. Agora, o Kotler, ele hoje é considerado o pai do marketing, aí, o Bambambam, aliás, o pai não, né? O Bambambam do marketing, Philip Kotler. Então, ele escreve o livro junto com o Fernando Trias de Bes. Um livrinho bem bacana. Eu pego alguns trechos do livro, tem umas coisas bem interessantes dele, depois a gente vai usar também em outras coisas mais para frente. Eu pego uma partezinha de um livro de empreendedorismo do José Dornelas, para falar de brainstorming. Esse é um livro também, gente, para quem depois, um dia, pensar em abrir um negócio próprio. Esse livro aqui, ele é muito bacana, porque o empreendedorismo, a gente estuda o quê? Como você construir seu plano de negócio para abrir a sua empresa própria, né? Seu negócio próprio. Então, esse livro do Dornelas aqui gente, é um dos melhores livros de empreendedorismo que eu já vi. Se um dia você precisar de um livro de empreendedorismo, pode procurar esse do Dornelas aqui, que vai ficar muito satisfeito com o livro. Bem interessante o conteúdo dele. E aí vamos começar. Nessa primeira parte, vamos ver algumas metodologias de racionalização de projetos. Peraí. Existem diversas ferramentas para identificação e solução de problemas, mas vamos concentrar nossos esforços aqui agora, né, em algumas que são muito aplicadas hoje na empresa. Pois na próxima unidade nós vamos ver outras, né? Aqui nessa unidade aqui a gente vai falar brainstorming e brainwriting, o diagrama de Ishikawa e o diagrama de Pareto. A Júlia chegou! Ei! A Júlia não nos deixou sozinha! Ei! Seja bem-vinda aí, minha querida. Eu estava falando com o Ronald aqui agora, cara. Essa turma, ela deu 5 alunos e tem um aluno que até trancou, saiu. E agora a Milena falou que arrumou um estágio de manhã, vai ficar assistindo a aula online. Então, tá danado, é só vocês mesmo. Mas vamos lá, eu vou estar aqui toda sexta-feira, tá, Júlio? Toda sexta-feira eu vou estar aqui. Se algum dia, por um acaso, acontecer de vocês não vierem, eu gravo a aula e pronto para vocês. Mas eu estava falando com o Ronald, Júlia, essa reta final agora, as coisas que a gente vai ver, são muito importantes. Então, sabe, e só hoje é que vai ser uma aula um pouco mais tranquila, porque vocês estão voltando da prova, então eu vou falar de brainstorming, brainwriting e o diagrama de Ishikawa, que são relativamente coisas tranquilas. Mas a partir da próxima aula, aí a gente começa a ver diagrama de Pareto. Aí não é uma coisa muito simples, não. Que a gente vai usar o Excel. Tem um monte de fórmulas do Excel. Depois, na próxima unidade, aí tem uma coisa lá que a gente vai ver, chama PDCA, que é um modelo bem legal, que aí eu pego um exercíciozão grande, que eu resolvo aqui para você entender a aplicação disso.
Então, nesse exercício de PDCA, a gente mistura tudo, diagrama de Ishikawa com diagrama de Pareto, e aplica esse troço tudo dentro do PDCA para resolver um problema da empresa. Então, é uma coisa bem interessante, é um exercício bem legal. Que aí é o que eu falei, se você puder vir à aula, é bom, porque aqui, né, quando eu estou falando de Excel, se você não estiver aqui na hora, vai ficar complicado para tirar dúvida depois. Então, vamos dar sequência aqui, então. Brainstorming, brainwriting, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto. Vamos embora lá, então. O que a gente vai ver aqui? Vamos falar de brainstorming. Brainstorming, gente. Meu querido Ronald, brainstorming é um assunto que, às vezes, você pensa assim, mas vai falar de brainstorming? Brainstorming não é a gente fazer uma roda de conversa para trocar ideias, não é aquela famosa tempestade de ideias. Isso é uma coisa tão comum, eu já sei, eu já fiz isso, já fiz na minha empresa, para que o professor vai passar isso tudo de novo? Mas não, gente, a gente precisa ver a forma correta de fazer um brainstorming e pensar em umas formas alternativas. Eu mandei alguns vídeos para vocês, e tem um vídeo lá, depois eu vou comentar no final, muito legal, que o cara faz um brainstorming invertido. Eu vou comentar para você. Então, primeiro que tem uma metodologia correta de fazer um brainstorming, e depois tem outras formas alternativas para você usar o brainstorming. Porque brainstorming, se você simplesmente reunir uma turma para ficar trocando ideia só, não vai dar o resultado conforme você precisaria. Até dentre os vídeos que eu mandei para vocês, tem um primeiro vídeo lá que é de uma menina, que ela fala exatamente isso. O maior erro é a pessoa achar que brainstorming é simplesmente reunir um grupo e ficar trocando ideias. Não, tem que ter um passo a passozinho, tem que ter algumas ponderações que você precisa seguir, porque senão o resultado pode não ser o ideal. Então, por isso que a gente para aqui uma metade de uma aula falando sobre brainstorm. E tem uma alternativa também ao brainstorm, que é o brainwriting, que é menos conhecido e é mais utilizado hoje do que o próprio brainstorm. Você vai ver o porquê. É bem interessante. Vamos lá, então. Uma das mais conhecidas formas de estimular a criatividade, a geração de ideias e a propagação do conhecimento é o brainstorm. A tradução literal pode ser tempestade de ideias. Se baseia no fato de as pessoas serem estimuladas a gerar novas ideias quando estão em grupo. Para não se perder, o grupo define algumas regras básicas, mas sempre evitando ceifar a criatividade dos demais. Então, como eu falei, né, a gente precisa observar algumas coisas. Logo de início, eu queria chamar a atenção, porque um dos conceitos básicos aí das premissas, uma das premissas básicas do brainstorming é que não pode haver a crítica às ideias dos demais. Você não pode tentar ceifar, né? Tem que evitar ceifar a criatividade, cortar a criatividade dos outros. Deixe as pessoas falarem o que elas quiserem, deixe, por mais... O autor lá na frente ele fala, por mais absurda que sejam as ideias que as pessoas estiverem dando, deixa dar. Porque o brainstorming, ele funciona em 2 passos. Primeiro passo, a geração de ideias. Depois, você vai separar as ideias que serão aproveitadas. Ou seja, aquelas ideias malucas que forem dadas lá, depois você descarta. Mas por que você não pode tolir a criatividade, não pode ceifar a criatividade das pessoas? Senão você inibe a pessoa de dar uma ideia quando, de repente, ela tiver a ideia mais importante que ela viria a dar, de repente, ela fica inibida de dar aquela ideia lá, porque a última ideia que ela deu, o povo criticou ela. Aí, na hora que ela ia dar a grande ideia do jogo, ela não deu a ideia. Então, o brainstorm ficou incompleto. Então, você tem que evitar você ceifar, você criticar, você ceifar, evitar ceifar a criatividade das pessoas. Deixa as pessoas falarem as coisas, mesmo que sejam muito, muito fora da caixa, muito absurdas mesmo,
Porque é daí que surgem as grandes ideias, é daí que surgem as grandes ideias. E se as ideias que forem dadas, algumas forem absurdas demais, que não dê para aproveitar, você descarta depois, na segunda fase. Né? Olha lá, o que o autor aqui fala? No final, muita coisa não é aproveitada, mas geralmente surgem novas ideias, novas formas de produzir o produto, soluções para os problemas. E as empresas, gente, elas arrumam soluções muito bacanas para os problemas do dia a dia, utilizando uma coisinha simples que é o tal do brainstorming. Vamos lá, ó, premissas para um bom brainstorming. Como eu falei, o brainstorming tem certas premissas que a gente precisa observar. Vamos tentar entender aqui, ó. Vou colocar tudo na tela aqui já de uma vez. Ó. Vamos lá, então, passo a passozinho aqui. A primeira coisa de tudo, a primeira premissa, não deve haver críticas às ideias dos outros. Então, eu já tinha falado, né? Mas, olha, a primeira premissa que a gente tem que entender, não deve haver crítica. Se alguém, no desenrolar do jogo ali, no desenrolar da conversa, do brainstorming, alguém der uma ideia maluca demais, evita criticar. Porque senão você inibe a pessoa de, na próxima rodada, ela, de repente, ela deixa de dar uma ideia que ela pensou, porque a última ideia que ela deu foi muito criticada pelo grupo, sendo que, de repente, essa próxima ideia que ela daria seria a ideia mais importante da noite, que realmente viria arrumar a solução para o problema. Não procure falhas nas ideias, nem deixe de explorá-las. A pessoa deu uma ideia lá, mesmo que seja muito absurda, mesmo que seja uma coisa muito fora da caixa, vamos tentar explorar essa ideia. Como é que eu posso trabalhar isso melhor? De repente, aquela ideia lá da pessoa lá não é ideal, mas a gente pode usar aquela ideia lá para explorar ela um pouco mais. Procure gerar qualquer tipo de ideia. Dê apoio e estímulo aos demais participantes. Você também, todo mundo que estiver participando, precisa estimular os demais participantes a dar as ideias também. Se tiver alguém no grupo que estiver meio inibido, meio calado, não participando demais ali da rodada de ideias ali, uns devem estimular os outros para que todos participem do processo, para que todos também dêem ideias. Ó, todos devem expor suas ideias, mesmo que sejam absurdas. Não tenha medo, não pode ter medo de dar ideia e ser criticado, não. Deixe depois. As ideias que não forem aproveitadas, no final serão cortadas. Quanto mais rodadas, melhor. Em todas as rodadas, todos devem dar sugestões. É sempre muito bom que todos deem sugestões. Pode haver ideias baseadas em ideias anteriores de outras pessoas. De repente, um deu uma ideia lá, que me estimulou uma outra ideia, eu posso aproveitar aquela ideia do colega e dar uma nova ideia baseada, complementando, né, aquela ideia do meu colega anterior. Não tem problema você fazer essa pontezinha. Né? A sessão ela deve ser divertida também. Né? Ninguém faz um brainstorm sério. Né? Ninguém começa um brainstorm. Gente, agora, né, todo mundo sério aí, agora vamos começar um brainstorm. O brainstorm, para ele ter o resultado que realmente precisa ter, ele tem que ser uma sessão divertida para estimular realmente a criatividade da pessoa. E não deve haver uma pessoa dominando, né? Brainstorming é exatamente essa troca. Deve ser sendo feita uma rodada de ideias, todos devem participar, né? Todos, pode haver um coordenador dos trabalhos, sim, tudo, mas, né? Quer dizer que o coordenador vai dominar o negócio, vai ficar só ele falando. Brainstorming não é isso. Brainstorming não é uma palestra, né? Não é uma pessoa ficar lá falando, expondo ideia, não. É todo mundo participar. Né? A gente vai ver que tem que ter uma pessoa para anotar, uma pessoa para ajudar a coordenar e tal, tudo bem. Mas uma pessoa dominar o brainstorming, só ela falar, não. Numa sessão de brainstorming, o grupo deverá ser de 4 a 12 pessoas. Então, está vendo que tem premissas importantes para a gente seguir. Porque, senão, você pode montar um grupo de forma errada e o resultado não ser tão bom.
Por que o autor fala lá, olha lá, de 4 a 12 pessoas, sendo o número ideal de 6 participantes, 6, 8 participantes? Por quê? Abaixo de 4 pessoas, começa a perder o sentido do negócio. Imagina, vou fazer um brainstorm com 2, 3 pessoas? Não tem muito sentido isso, né? O brainstorm é uma rodada de ideias, todos dando ideias. Então, tem que haver um número maior, né? No mínimo 4 pessoas ali, de 4, 5, já começa a ficar interessante. Se você tiver 6 ou 8 participantes, seria o ideal. É um número bom. Até 10 também dá. Agora, quando você começa a chegar lá mais no limite, 12 pessoas, você pode ter uma certa dificuldade para coordenar o trabalho, né? E acima disso, mais do que 14, 16 pessoas, você corre o risco de se perder, fica difícil para anotar tudo que for falado, coordenar os trabalhos, né? O resultado também pode não ser tão bom. Não quer dizer que seja proibido, né? Se você, de repente, lá trabalha numa empresa, que lá o camarada faz um brainstorm lá com 16, 18 pessoas, tá errado, não vai dar certo? Não quer dizer que está errado e que não vai dar certo. Ali o Dornelas, ele simplesmente está falando que é um número ideal, né? Não deve ultrapassar o limite aí de 12 pessoas, que não é bom, fica difícil a coordenação do trabalho, né? Depois de dividido, o primeiro passo é colocar diante do grupo com clareza e precisão o tema a ser trabalhado. Todo brainstorming, ele é montado, ele é feito para solucionar um problema da empresa. Não é feito, né? No brainstorming não é uma reunião que você vai fazer com um grupo para tratar de vários problemas da empresa. Não. Um brainstorming para resolver um problema da empresa, né? Então, você tem que apresentar o tema a ser trabalhado, reunir o grupo ali, explicar o problema que está acontecendo com a empresa, que tipo de solução precisa ser dada, qual caminho deve ser seguido, o que você espera do que o grupo trabalhe de ideias ao longo do brainstorming. Outro passo preliminar é a escolha do coordenador. Como eu disse agora há pouco, né? Você não pode ter uma pessoa dominando. Agora, é bom que tenha um coordenador. Não é para dominar a sessão, é para ajudar a facilitar a coisa, coordenar os trabalhos, estimular as ideias. Então, olha lá, o que o autor fala. Essa escolha ela é crucial, porque pode facilitar uma verdadeira sessão de brainstorm ou simplesmente destruí-la, se o coordenador não souber realmente, né, coordenar o trabalho ali e tocar a sessão, de repente ele pode jogar tudo por água abaixo. É preferível que seja um facilitador do processo criativo. Então, um coordenador é muito bom, desde que ele não fique dominando a coisa. Ele é bom, ele é fundamental para apresentar o problema para o grupo, coordenar o trabalho, estimular que as pessoas participem, organizar, não deixar as pessoas ficarem falando todas ao mesmo tempo, vai sendo feita uma rodada de ideias, né? Então, ele vai coordenando esse trabalho para evitar que fique todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Em seguida, deve-se escolher um ou dois escribas. O que são os escribas? Pessoas que vão ficar anotando, né? Conforme o tamanho do grupo, para anotar as ideias. Como é fundamental o brainstorming que haja velocidade, um grupo a partir de 7 participantes, de repente já deve exigir 2 escribas. Porque se você faz um grupo muito grande, para uma pessoa só ficar anotando, de repente você pode se perder e muita coisa pode ser deixada de ser anotada, né? Você pode usar alternativas, tipo gravar a sessão, né? Mas eu aconselho sempre também que tenha pessoas anotando, é muito bom, porque de repente se perde. Você simplesmente grava, de repente na hora lá, uma pessoa fala junto com a outra e o áudio não fica tão bom, de repente você perde uma ideia lá, não entende bem o que foi falado lá. Então, pode usar algum outro tipo de ferramenta para gravar e tal, mas eu aconselho também que tenha pessoas anotando o que está sendo falado. Se for um grupo menor, de 6
7, 8 participantes, de repente uma pessoa só consegue anotar tudo. Se for um grupo maior, acima de 7 pessoas, aí, 8, 9, 10 pessoas, de repente já é bom que tenha uma outra pessoa anotando. Outra preocupação volta-se para o ambiente e para o equipamento necessário. O ambiente deve ser o mais tranquilo possível e o menos formal possível, né, gente? O brainstorming, ele não é um processo, aquele processo formal, né? Não, o diretor chega lá, gente, agora todo mundo sério, agora nós vamos fazer o nosso brainstorming, então não quero brincadeiras, vamos levar o negócio... Não é por aí, né? Não é que é uma bagunça, não é isso, mas ele é um processo dinâmico, de criatividade, é um processo bem informal, onde deve ser estimulado as ideias, a criatividade das pessoas. Uma coisa importante é prevenir que não ocorra interrupções durante a sessão. Quando o grupo for fazer um brainstorm, entra para uma sala e avisa lá de fora para a secretária, para alguém, para não deixar ninguém interromper o processo, porque senão fica aquela coisa chata. A hora que a coisa está fluindo ali, que está começando a surgir ideias, vem a secretária, diretor, está chamando o senhor ali para resolver um problema. Aí para a sessão, o diretor vai lá resolver. Ou o gerente, né? Aí o gerente volta, quando começa o negócio de novo, vem de novo alguém interromper. Ah, preciso que o senhor assine aqui os documentos para mim. Aí o cara vai lá e para assinar. Não, o brainstorm, gente, ele não pode ser interrompido, porque você está interrompendo as ideias das pessoas. Não deve acontecer isso. Tá? É fundamental que o grupo esteja aquecido. Então, olha quanta coisa importante a gente precisa observar. Tá vendo? Não é simplesmente só fazer uma rodada de ideias de qualquer jeito, não. Você tem uma série de coisas que você precisa entender para que o processo ocorra da melhor forma possível e surta os efeitos que você precisa, porque senão não adianta nada. No final, não arrumou uma boa solução para o problema, de nada valeu aquele brainstorm. Então, é fundamental que o grupo esteja aquecido antes da sessão, antes de iniciar a sessão. As pessoas precisam estar com um atitudinal propício, com as suas atitudes propícias. É como um alongamento mental. Pode ser uma sessão de filme, de slides, um filme, um jogo, um vídeo, qualquer coisa que tenha relação com o problema que será resolvido, né? Então, eu posso começar uma sessão de brainstorming explicando para os participantes o problema a ser resolvido e logo no início eu falo, gente, eu queria que vocês assistissem um vídeo aqui que vai estimular em vocês as ideias e a criatividade. Aí passa o vídeo para o pessoal, para aquilo ali, para o pessoal entrar no clima daquele problema lá e aquele vídeo estimular realmente a criatividade das pessoas para que as ideias das pessoas realmente venham à tona. Durante a sessão, lá, como já foi falado, né, gente? Agora eu estou pegando de um outro autor, de um site lá, o cara fala coisas lá que o Dornelas falou lá. Não se elogia, não se critica, não se zomba, não se faz caretas de julgamento diante de nenhuma ideia. Então, isso, gente, tem que ser passado para os participantes. As pessoas, por isso é que eu falo que um processo de brainstorming, ele tem que ter uma preparação, tem que ter um planejamento, tem que ter uma preparação, tem que se tomar cuidado com certas coisas, porque não é simplesmente reunir um grupo de pessoas lá e começar a trocar ideias. Porque a sessão de brainstorming, ó, importante, eu já participei de muita reunião, para a gente estava lá tentando arrumar solução para o problema, e eu já cansei de ver, né? O cara vai lá e dá uma opinião, aí todo mundo faz aquela cara, que ideia besta, faz aquele comentário, né? Não, isso aí não tem o menor sentido. O que você está fazendo? Você está tolindo a criatividade da pessoa. Como eu falei, de repente, num segundo momento, quando a pessoa, de repente, teve uma ideia simplesmente original mesmo, que aí a pessoa viesse realmente a dar aquela ideia que seria, de repente, a melhor ideia da noite ou do dia para resolver o problema, aí a pessoa fica inibida e não dá a sugestão que ela daria
porque a última ideia que ela deu foi criticada, o pessoal fez careta, o pessoal ficou criticando, zombando. Então, não se deve, e isso tem que ser passado para o pessoal. E, mesmo que o camarada está sentado aqui, deu uma ideia mais absurda que for, mais maluca que for, deixa. Ninguém critica, ninguém zomba. Como eu falei, o brainstorm ele é feito em 2 etapas. Primeira etapa, geração de ideias. Pode ser as ideias as mais absurdas que for. Depois, na segunda etapa, depois que encerrou, parou, aí vem a próxima etapa, que é o quê? Eliminar aquelas ideias que não devem ser aproveitadas e verificar o que você vai realmente aproveitar para tentar arrumar a solução para o seu problema. Então, não tem problema se alguém vier com uma ideia maluca demais. Não pode haver crítica, não pode haver careta, nenhum tipo de pré-julgamento, né? Apenas tenta se tomar carona ou mesmo reconstruir a ideia do outro. Se um deu uma ideia maluca demais, que de repente você mesmo vê que aquilo ali não vai ser aproveitado, mas quem sabe você pode pegar carona naquela ideia e reconstruir a ideia daquela pessoa. Então, por isso é que é importante, tá vendo? De repente, aquela ideia foi muito fora da caixa, não vai ser aproveitada, mas ela serviu para alguém reconstruir aquela ideia e transformar aquela ideia, de repente, na verdadeira ideia que vai solucionar o problema que a empresa está buscando solucionar. Né? Sem, porém, fazer qualquer referência. Vale tudo. Ideias loucas, cheias de humor são bem-vindas. Não se deve temer qualquer ideia que venha à cabeça, por mais ridículo que possa parecer. Simplesmente dê a ideia. Não se preocupe. Depois, se a ideia não for aproveitada, ela vai ser eliminada. Pronto. Mas não deve haver crítica. Então, olha lá que bacana. Ó. Essa liberdade, então, de você dar ideias malucas, fora da caixa e tal, estimula a geração de ideias não somente em maior quantidade, mas também com maior diferenciação. A crítica sensata terá sua hora. Não antecipe por nenhum motivo. Além da contribuição individual de ideias, deve-se procurar sugestões de como melhorar as ideias dos outros participantes ou como juntar 2 ou mais ideias para obter uma ideia melhor. Então, tá vendo? De repente, uma pessoa deu uma ideia maluca demais, deixa dar a ideia, aí um de cá deu uma outra mais maluca ainda, que de repente aquelas 2 ideias realmente estão muito fora da caixa, mas de repente você consegue juntar aquelas 2 ideias lá e formar uma nova ideia que realmente venha a ser proveitosa para a empresa solucionar o problema que ela está buscando a solução. No brainstorming, ó, não se está em busca de qualidade, mas sim da quantidade de ideias. Quanto maior o número de ideias, maiores serão depois as probabilidades de encontrar ideias boas. Quanto mais ideias você tiver, maior a probabilidade de depois, quando você for fazer a seleção das ideias, maior chance de você encontrar ali dentro as verdadeiras ideias que vão vir a solucionar o problema da empresa. Que legal, professor. Agora, o que o pessoal aqui da Rock Content, ó, o que eles terminam aqui falando para a gente? Ó? Não há dúvida que esse método gerou muitas coisas incríveis. Mas, ainda assim, o brainstorming está declinando aos poucos por ter perdido seu foco nas ideias. Vamos entender o porquê. Que as empresas elas estão buscando alternativa, como alternativa hoje, usar mais o brainwriting. Não quer dizer que o brainstorming saiu de moda? Não, não saiu de moda, não. Mas muitas empresas elas estão buscando a utilização de um outro modelo, que é o brainwriting, que é escrito, que a gente vai ver já já, por causa de algumas coisas que nós vamos ver agora. Olha, o que o autor aqui fala? Justamente por ser uma discussão oral, o brainstorming acabou se transformando em uma grande competição de quem é o mais criativo. E isso eu também já presenciei também.
numa sessão de brainstorming, tem aquelas pessoas que querem mostrar para o gerente ou para o diretor que ela é a mais criativa do grupo e que ela é isso, que ela é aquilo. Aí começa o negócio ali, parece que se transformar meio que numa competição. Então, por isso que tem que haver um bom coordenador para coordenar as ideias. E se aquele grupo está acontecendo isso e está prejudicando o andamento da coisa, de uns quererem aparecer mais que o outro, tem uma alternativa para isso que nós vamos ver. Como se fosse um momento de validação profissional e não algo para ser feito em prol da empresa. Está vendo? Isso é ainda mais negativo quando pensamos que as pessoas mais introvertidas, ou então que possuem menos experiências na organização, podem deixar de compartilhar suas ideias, o que pode resultar na perda de oportunidades incríveis. Então, o que o autor está falando aqui? Ele está apontando, né, alguns pequenos problemas que foram detectados ao longo das aplicações dos brainstormings. Alguns participantes começam a tomar aquilo como se fosse uma competição e querer mostrar que ele é mais criativo que os demais, e aí acaba inibindo pessoas que são mais introvertidas, que percebem que os outros estão dominando a coisa ali, e aquilo ali já faz com que ela fique mais inibida ao dar suas ideias, e aí acaba que você está perdendo a oportunidade de gerar ideias muito proveitosas para a sua empresa. Então, o que esses autores aqui sugerem? Do site Rock Content, que é um site muito bacana, tá? Um site de marketing digital. Eles têm um canal também de marketing digital muito bacana. E eles, no site, eles contam que eles usam todas essas ferramentas. Isso é aplicado lá na empresa deles para a solução de problemas. Mas antes de eu passar aqui o brainwriting, deixa eu comentar com você sobre um vídeo que eu mandei, muito interessante, muito bacana, sobre alternativas de brainstorming. Eu vou até passar o vídeo aqui, quer ver? Para ficar mais legal. Deixa eu passar o vídeo novamente aqui, que eu acho esse vídeo, porque de repente eu mandei lá e alguém não viu. Então, eu vou só compartilhar esse vídeo aqui, que eu achei ele muito interessante. Quer ver? Para você estimular o brainstorm de uma forma realmente bem criativa mesmo. Quer ver? Espera aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui facilmente aqui. Esse aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês aí já. Espera aí. Vou só deixar o vídeo pronto aqui. É um vídeo curto. Ó, quer ver que bacana? Bem interessante esse videozinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Preste atenção, por favor. Ah, foi a Júlia que me falou que ela ia assistir as aulas online. Estou confundindo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, compartilhar o som. Deixa eu ver se o volume aqui está bom. Espero que o volume esteja bom para vocês aí também. Deixa eu me certificar aqui que está no máximo, está no máximo. Então, vamos lá, compartilhar. Ó, acredito que vocês estejam já vendo aí a minha tela. Estou na tela cheia aqui. André, e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Às vezes você precisa desenvolver uma ideia nova, seja para o teu negócio, para a tua faculdade, no teu trabalho. E o que você faz em casos que você está travado e não consegue ter ideia nenhuma? Bom, a maioria das pessoas vai te dizer para fazer um brainstorming. Se você vive no nosso mundo, com certeza você já deve ter ouvido falar em brainstorming. Basicamente, ele é uma discussão em grupo em que as pessoas vão gerando ideias de maneira espontânea. Esse é o momento em que você não julga as ideias se elas são boas ou ruins.
Mas o propósito aqui é sim, acumular o maior número de ideias novas. Agora, se você já participou de alguma sessão de brainstorming, você já deve ter percebido que nem todas as vezes elas funcionam muito bem. Isso acontece porque isso depende muito das pessoas que estão participando ali. Tem pessoas que naturalmente conseguem ter ideias novas e espontâneas, mas tem outras que são um pouco mais travadas. E não adianta só você jogar um bando de gente em uma sala e esperar que só porque elas estão em um grupo, elas vão criar coisas novas ou ter ideias inovadoras. Isso depende muito do perfil de cada um. E é por isso que muitas vezes ajuda você a utilizar algumas técnicas de brainstorming aplicadas nessas sessões. As técnicas vão te dar um direcionamento e te ajudar a ter um norte, a saber onde você quer chegar. E isso com certeza vai facilitar muito o teu trabalho. E é por isso que hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica de brainstorming que vai ajudar vocês a desenvolverem novas ideias. Se você acompanha a nossa conta no Instagram ou curte a nossa página no Facebook, você deve ter visto que recentemente eu postei um texto sobre por que uma banana não pode ser azul. E teve gente que falou, bom, porque ela é amarela. Mas acho que quem falou isso não deve ter lido a história. Então, basicamente, eu estava com um colega meu, e o filho do meu colega estava pintando um macaco junto com uma banana. E quando ele foi mostrar o desenho pro pai dele, ele mostrou um macaco que estava segurando uma banana azul. E daí que o meu colega falou, mas uma banana não é azul, é amarela. E daí que eu me perguntei, mas por que a banana não pode ser azul? E eu sei que pela lei da ciência, da maneira com que a luz reflete no objeto e o nosso olho lê essa luz, ela é sim amarela. Mas a gente está falando do desenho de uma criança, de uma criação totalmente nova. E é esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que acaba limitando a gente. São essas suposições que a gente tem sobre como o mundo funciona. Muitas vezes a gente achar que o mundo funciona de uma certa maneira e sempre vai ser assim, limita muito o nosso pensamento para criar coisas novas. É o que o pessoal que trabalha no mundo corporativo gosta de chamar de status quo. Se você já trabalhou em uma empresa, você deve ter ouvido falar essa frase muitas vezes. A gente tem que quebrar o status quo. E quebrar o status quo não é nada mais, nada menos do que você quebrar essa suposição que a gente tem do nosso mundo, criando produtos novos, serviços novos, uma maneira diferente de você gerir um processo. Pensa que já teve um tempo onde as pessoas só compravam produtos em loja. E provavelmente a primeira pessoa que montou um e-commerce deve ter ouvido falar de várias pessoas que ninguém ia comprar nenhum produto sem pegar nele, sem ver ele antes. E o que acontece hoje vai dizer que você nunca comprou nada pela internet. Pois essa pessoa que criou o e-commerce quebrou essa suposição, quebrou esse status quo de que todo mundo que comprar um produto só vai comprar numa loja física. E essa técnica ajuda você a pensar dessa maneira reversa. Mas a melhor maneira de explicar como que ela funciona é através de um exemplo. Então vamos pensar que você quer criar um restaurante diferente de todos esses que existem por aí. Independente do assunto, a primeira coisa que você tem que fazer é listar algumas suposições sobre esse modelo de negócio. Então vamos começar aqui listando 3 suposições sobre os restaurantes. A primeira que eu coloquei aqui é que todo restaurante tem algum tipo de menu, seja escrito ou falado. A segunda é que os restaurantes trocam comida por dinheiro. E a terceira é que todo restaurante prepara e serve comida. O segundo passo é você pegar essas suposições que você listou e reverter elas, colocar elas de maneira inversa. Então a primeira, que todo restaurante tem algum tipo de menu, o reverso vai ser que o restaurante não tem menu nenhum. A segunda, que o restaurante troca dinheiro pelo serviço, pela comida, é que o restaurante dá comida de graça. E a terceira é que os restaurantes servem e preparam comida, é que o restaurante não serve comida nenhuma. E agora que você tem as suposições reversas, você vai trabalhar individualmente com cada uma delas e tentar achar maneiras de tornar essas suposições viáveis. Então vamos pegar a nossa primeira. Um restaurante que não tem menu nenhum. A gente parte do princípio que, obviamente, todo restaurante tem que ter um menu. Como que você vai escolher o que você quer comer? Pois os consultores que vieram com essa ideia criaram um restaurante que realmente não existe menu. Basicamente, todo dia no restaurante, o chefe informa aos clientes quais foram os ingredientes frescos que ele comprou naquele dia. O cliente pré-seleciona aquilo que aparece mais atrativo para ele e o chefe cria um prato totalmente novo, baseado naquilo que o cliente escolheu. E é claro que você tem várias questões de logística para acertar num sistema desse. Mas se algum tipo de restaurante saísse na mídia, com certeza ele ia se destacar dentre todos os outros que existem no mercado. O segundo é um restaurante que serve comida de graça. Aí você vai me perguntar, mas como que o modelo de negócio desse ia funcionar? Afinal, a base do restaurante para que ele tenha lucro é vender comida. Pois bem, consultores que investiram nessa ideia abriram um café onde as pessoas pagam pela hora que elas ficam ali, mas a bebida e a comida são servidas de maneira gratuita. Você tem um local onde a pessoa pode trabalhar, ela pode encontrar com os amigos e ela paga pelo tempo que ela fica ali dentro. É uma troca de serviço. Você não paga pela comida especificamente nem a bebida. Quanto mais tempo ela ficar ali,
mais ela vai pagar. E a terceira é um restaurante que não serve comida. Bom, como é que você vai ter um restaurante que não serve comida? E qual foi a ideia que as pessoas criaram? Um lugar exótico, com uma decoração diferente e muito agradável, onde você aluga o lugar para você fazer um evento com seus amigos, um piquenique, uma festa, o que for. Você aluga o ambiente, o espaço para você estar ali. Talvez você já tenha ouvido falar ou visto algum desses modelos de negócios que a gente levantou aqui. Mas isso é só um exemplo de como que essas suposições reversas podem funcionar. Você consegue aplicar isso para qualquer tipo de negócio ou para qualquer sistema dentro do teu trabalho ou um tipo de operação. Muitas vezes a gente se limita para criar coisas novas porque você acha que aquilo sempre foi dessa maneira e nunca vai mudar. E pode ter certeza que essas grandes inovações que apareceram no mercado vieram de pessoas que não estavam contentes com a nossa realidade, com essas suposições, com o status quo. Elas resolveram pensar de maneira diferente, criar coisas novas, partir de princípios que antigamente não existiam. E agora é hora de você colocar isso em prática. O que você está esperando para começar a pensar diferente? E como sempre, obrigado por assistir. Olha! Que bacana! Muito legalzinho o vídeo desse cara, muito legalzinho. Achei bem interessante as ideias dele. Achei bem original as ideias dele. Tá vendo como a gente pode combinar técnicas de brainstorming? Tem um outro vídeo, eu não vou passar ele aqui não. O cara também dá, que eu mandei lá, dá 12 formas de você utilizar brainstorming. Eu acho que vocês devem assistir também para tentar tirar ideia para vocês aí. E aí, pessoal, como o pessoal da Rock Content estava falando, né, uma alternativa que veio surgindo para tentar equilibrar, né, os pequenos problemas apresentados lá pelo brainstorming, é o brainwriting. Então, o que eles falam aqui? Ó? Brainwriting, ainda que igualmente antigo, surge como um método para evitar as falhas do brainstorming, né? A competição do mundo corporativo pode ser evitada e o foco volta na coisa mais importante, a ideia de qualidade. A menos que o brainstorming seja entre poucos participantes e todos eles tenham o mesmo nível, o que resolve a questão da equidade e torna ele bem construtivo, o brainwriting pode e deve ser considerado. Vamos entender melhor, espera aí. O brainwriting é uma técnica que envolve um grupo na geração de ideias de modo escrito e compartilhado. Lembra que o brainstorming era uma rodada de ideias onde as pessoas vão falando e um ou dois participantes vão ficar anotando, né? Então, você vai dando as ideias através da fala. O brainwriting é através da escrita, tá? Em vez de falar, você escreve. Que aí você já elimina aquele problema das pessoas serem mais tímidas. Tem pessoas que são tímidas para falar, ficam com medo de falar aquela ideia e ser criticada. Agora, escrevendo, de repente, você não gera essa inibição da pessoa, né? Então, ó, geração de ideias de modo escrito e compartilhado, repassando-as aos demais participantes, que lançam novas ideias e vão construindo-as sobre as que já foram lançadas. Vamos entender melhor, já, espera aí. O processo ocorre de modo silencioso em uma junção de interações individuais e em grupo, para, no fim, ser discutido por toda a equipe. Vamos entender melhor, espera aí. O responsável pela sua criação foi o alemão Bernhard Rockenbach, que publicou o seu processo em 1968. Então, tá vendo? Não é uma coisinha nova, não. Isso já existe há um bom tempo. A técnica foi batizada por seu inventor como 635. Vamos entender também por quê. 635 brainwriting. E a cada número é representante de um critério. Por que 635? Porque você utiliza 6 pessoas e 6 rodadas de ideias, 3 ideias por pessoa em cada rodada. A gente vai ver um exemplo já já. E 5 minutos é o tempo de cada rodada. Por isso que ele chamou esse brainwriting também de 635. São 6 pessoas participando e 6 rodadas de ideias. 3 ideias por pessoa em cada rodada. Ou seja, em cada rodada, 3 pessoas tem que dar 3 ideias. Cada rodada vai durar 5 minutos. Gente, olha só
o quanto isso aqui é sensacional. Você ainda não parou para pensar numa coisa, ó. Preste atenção aqui para você ver. Sob a supervisão de um moderador, cada um dos 6... Então, tem que haver um moderador, né? Uma pessoa para coordenar os trabalhos. Cada um dos 6 participantes começa escrevendo 3 ideias em um papel em 5 minutos, olha lá. Então, você prepara um papelzinho com 6 círculos. Está aqui um desenho para você, ó, uma gravura aí ilustrando para você. Né? Cada papelzinho, 6 círculos. Né? Cada participante começa escrevendo 3 ideias em 5 minutos. Então, 5 minutos para cada participante ter 3 ideias e escrever no papel. Após isso, ele repassa para o colega à esquerda o papel, né, onde ele escreveu 3 ideias, e o próximo colega vai escrever mais 3 ideias. Então, ó, após isso, ele repassa para o colega à esquerda, e o prazo começa a contar novamente para escrever mais 3 ideias, baseada no que ele acabou de escrever. Então, uma ainda vai complementando a outra. Seguem-se as rodadas. Olha aqui que impressionante, ó. E quando o papel retorna a quem começou, o grupo terá gerado, gente, ó, 108 ideias novas somente em meia hora. Se você fizer a continha, você vai entender como é que você chega nesses 108 ideias aqui, ó. Olha lá, são 6 pessoas, 6 rodadas de ideias, 6 vezes 6, 36, né? E 3 ideias para cada pessoa, ou seja, 6 pessoas com 6 rodadas. Em cada rodada, 3 ideias por pessoas. No final, você terá 180 novas ideias. Olha para você ver. Gente, depois de você ter feito a rodada com 108 ideias na mão, a probabilidade de você conseguir realmente uma verdadeira ideia que resolva o problema da empresa é altíssima. Só arrumar um negócio aqui, peraí. A coisa não está compartilhando. Compartilhando sim. 108 ideias, gente. Olha que bacana. Mas como fazer um brainwriting, então? Ó, um passo a passo, então, para você fazer. Primeiro, apresentação do tema. Antes de começar, o moderador deve apresentar o objetivo do brainwriting, assim como lá no brainstorming, né? Ó, uma foto aqui ilustrativa, o pessoal sentado lá na mesa, para a roda começar a girar. O apresentador vai lá, faz uma apresentação do objetivo daquele brainwriting, o problema que você está buscando solução, para o qual você está buscando solução, e fazer uma retrospectiva com personas, com, né, público-alvo, com dados, insights. É feito um aquecimento, lá como no brainstorming, né? Para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento e assim possam contribuir igualmente. Ele não precisa se limitar a isso, mas pode também fazer perguntas para instigar a criatividade dos participantes. Então, primeira coisa, o cara vai e apresenta o tema para todo mundo. Passo a passo para se fazer. Segundo passo, geração de ideias. Em seguida, durante 5 minutos, cada participante deve escrever 3 ideias sobre o tema em questão, em cartões fornecidos. Lembrem-se daquele desenho, cada cartão com 6 círculos, né? Cada cartão vai ter 6 ideias. Após esse tempo, cada cartão é passado ao colega da esquerda e todos ganham um novo para colocar mais 3 ideias no mesmo prazo, se inspirando no que já foi fornecido, acrescentando ou trazendo novos conceitos. A cada rodada é feita... A rodada de escrita é feita algumas vezes, sempre no mesmo período de tempo, com a mesma meta de trazer mais 3 ideias, até que cada cartão retorne ao participante que escreveu primeiro nele. Durante toda essa etapa, o moderador deve coordenar o processo e manter o silêncio no espaço para a produção seguir acontecendo. Então, o brainwriting ele é feito em silêncio. Enquanto o brainstorming, todo mundo vai falando,
vai dando a rodada, cada um vai dando a sua ideia, uma ideia complementando a outra. O brainwriting é em silêncio, você escrevendo. Algumas vezes está permitindo introduzir questões para encorajar a criação e fazer pensar fora da caixa, moderador, né? E aí, por fim, divulgação e votação. Pronto. Com muitas ideias criadas, cada participante deve ler em voz alta as ideias que estão em seu cartão e apresentar a todos na sala o que foi produzido na sessão. Então, as melhores ideias serão selecionadas, expostas em um quadro visível para todos, e em uma votação, os participantes escolhem quais devem ser trabalhadas pela organização em planos de ação. É importante dizer que nessa etapa, as ideias ainda podem ser combinadas e podem ser complementadas para serem otimizadas. Aí muitas empresas usam aqueles post-it, né? Tem um quadro lá, depois que você pegou os cartões todos com as 108 ideias, você ainda pode fazer algum tipo de combinação entre as ideias, ler todas as ideias, pega as melhores ideias, bota num quadro, ou escreve num quadro, ou prega no quadro, para que o grupo ainda possa analisar e votar realmente nas melhores ideias que foram dadas, para que o grupo crie planos de ação em cima daquilo que foi trabalhado. Então, é um método bem bacana também, né? É bom a gente testar isso na prática, fazendo, colocando a mão na massa. Não é difícil fazer e realmente dá surgem ideias maravilhosas aí para a solução de problema com essas técnicas, que parecem ser coisas bobas, mas não é, né? Muitas empresas utilizam aí essas técnicas aí para gerar ideias. E aí, pessoal, como eu vou passar para um novo assunto, que é o segundo assunto do dia, que é o diagrama de Ishikawa, e daqui a pouco eu já estou liberando vocês, não saiam não, porque eu vou dar um intervalinho, depois eu venho falar do diagrama de Ishikawa, até aqui que eu venho, até o slide 26 aqui, É pouca coisa. E esse modelinho, diagrama de Ishikawa, também é muito utilizado, gente, é muito usado nas empresas aí. Tem muita aplicabilidade e ajuda a solucionar muitos problemas, tá? Vou dar um pequeno intervalo só para me abastecer minha água. Daqui a pouquinho eu estou voltando e aí a gente dá... Daqui a pouquinho eu estou voltando, a gente dá sequência ao assunto aí, tá bom? Pessoal, então... Vamos dar sequência aqui, então. Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Vamos lá, compartilhando a tela. Esse próximo assunto, como eu falei, é o diagrama de Ishikawa. Gente, é só o nome que é difícil, tá? Mas a metodologia, o diagrama em si, ele é muito simples, tá? Ao contrário do que parece. Quando a gente pega o nome do negócio, né? Nossa, o professor vai falar sobre diagrama de Ishikawa, isso deve ser difícil demais. Não, gente, é porque o Ishikawa é porque o sujeito que criou era um japonês, se eu não me engano. A gente vai ver sobre ele já ali. Então, esse é o sobrenome dele. Então, quando você fala diagrama de Ishikawa, parece ser um negócio complexo, mas não é. É uma ferramentazinha muito simples de utilizar, mas que traz uma série de benefícios para a gente. Você vai ver o porquê. Tá? E como eu falei, na próxima aula, nas próximas aulas, a gente vai fazer um modelinho, tem uma hora aí que eu vou pegar um exercício para fazer, acho que na próxima unidade ainda, que a gente vai usar o diagrama de Ishikawa combinado com o diagrama de Pareto, aí você vai ver a aplicação que isso aí tem na empresa, para você ver, tá? Vamos começar a ler para a gente poder entender. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta visual em formato gráfico. Sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. Também é conhecido por diversos outros nomes, tais como diagrama de espinha de peixe, é muito falado no mercado, diagrama de espinha de peixe, você vai ver o porquê, porque ele tem um desenhozinho que parece uma espinha de peixe, tá? Também é chamado de diagrama causa e efeito, e também é chamado de diagrama
dos 6 M's. Você também vai ver por quê, tá? Já já você vai entender o porquê desses outros nomes aí. Mas, independente do nome que você prefere usar, é fácil entender o que é o diagrama de Ishikawa. Parece uma coisa complexa, mas não é, não. O diagrama tem como objetivo ajudar a equipe a chegar nas causas reais dos problemas que acontecem nos processos organizacionais de uma empresa. Vamos entender isso aqui. Olha lá o senhor Ishikawa e a foto dele aí, ó. A ferramenta diagrama de Ishikawa foi criada pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa. O negócio é velho, gente. Olha lá, 1943, que o nosso amigo Ishikawa criou esse modelinho. Seu projeto foi desenvolver uma ferramenta que fosse utilizável por qualquer pessoa, desde os colaboradores chão de fábrica, o pessoal lá de baixo, até a diretoria da empresa. Então, como eu falei, é um modelinho simples de utilizar, qualquer pessoa dentro de uma empresa pode utilizar, tá? Não é preciso ter faculdade para utilizar diagrama de Ishikawa, não. Isso aqui é uma boa aplicação dele, porque qualquer um pode utilizar. Assim, por ser uma ferramenta visual, o gráfico do diagrama de Ishikawa é muito utilizado para auxiliar na organização e no raciocínio da equipe. Dessa forma, com sua representação gráfica, ele auxilia a equipe a chegar nas causas raiz que diminuem a produtividade da organização. Qualquer problema, gente, que você estiver percebendo dentro da organização, você pode utilizar o diagrama de Ishikawa para tentar entender o porquê, né? As causas daquele problema lá dentro da organização. Já já nós vamos ver o modelinho já. Vamos aqui primeiro agora ver os benefícios do diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa traz muitos benefícios para as empresas quando bem utilizado. Ele pode ser usado em conjunto com outras metodologias, como o brainstorming, que potencializam o rendimento dos encontros e ajudam a equipe a expor suas ideias e pontos de vista. A gente vai, ao longo dessas próximas aulas, a gente vai ver vários modelos aí, né, que a gente pode ver a combinação deles, né? Tanto é que eu falei que a gente vai resolver um exercício lá usando PDCA, Ishikawa e Pareto ao mesmo tempo. Então, olha lá, benefícios. Melhor visibilidade dos problemas a serem enfrentados. Vai te trazer a identificação das possíveis causas de forma ágil e assertiva, com fácil aplicação. Registro visual intuitivo, que facilita as futuras análises. Te permite aperfeiçoamento dos processos e melhoria contínua. Exploração dos desdobramentos do problema da empresa e envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade e na melhoria dos processos. Ele é bom que ele é um processo dinâmico, você pode aplicar com qualquer pessoa na empresa, pode chamar um grupo, independentemente do conhecimento do grupo. Se a pessoa tiver um conhecimento básico daquilo que está sendo proposto para a solução do problema, a pessoa vai poder contribuir também no processo, você está envolvendo a equipe toda, né? Vamos entender, então, como fazer o diagrama. Já já eu vou mostrar a foto dele ali, mas vamos entender aqui, ó, como fazer um diagrama de Ishikawa passo a passo. Ó, defina claramente o problema a ser analisado por sua equipe. Qual que é o problema que nós estamos passando na empresa que eu preciso arrumar a solução? Então, os funcionários estão chegando atrasados na empresa, as peças estão apresentando um número de defeitos maior do que o que era esperado. Qual que é o problema que eu estou precisando arrumar a solução? A minha equipe está tendo muito conflito dentro da minha equipe. Qualquer tipo de problema que você estiver passando na sua empresa, você pode formar um grupinho, fazer um brainstorming e usar o diagrama de Ishikawa para você poder arrumar a solução para aquele problema. Vamos ver lá. Então, primeira coisa é definir o problema, né? Próximo passo, desenhe uma seta horizontal num papel, num quadro, né?
Pode ser num quadro, ou pode ser usando um PowerPoint, como eu vou usar aqui com vocês. Desenhe uma seta na horizontal, que aponte para a direita, e faça um quadrado na extremidade dessa seta. Nós vamos ver já já o modelinho. Escreva seu problema central dentro desse quadrado. Uma seta, um quadrado na ponta, dentro do quadrado, escreva o nome do problema. Qual o problema você está querendo buscar, para o qual você está querendo buscar a solução. Faça traços diagonais no corpo da seta, que serão as categorias das suas causas encontradas. Vamos entender isso já já. Próximo passo. Realize um brainstorming com sua equipe. Pode ser um brainstorm, pode ser um brainwrite. Fique à vontade, né? Um brainstorming com a sua equipe para definir as possíveis causas. Essa é a parte mais demorada e trabalhosa do método, portanto, é importante focar em seus detalhes para que ela seja bem realizada. Dentro das categorias definidas pela equipe, insira as causas encontradas. Está confuso ainda, mas a gente vai entender, tá? Estou só te proporcionando aqui um passo a passozinho, para quando você for aplicar, você ter esse passo a passozinho aqui. Mas na hora que eu der um exemplo para você, isso vai ficar claro na sua cabeça. Você pode enumerá-las de acordo com a sua gravidade ou importância. Uma boa ferramenta para ajudar nessa hierarquização é a matriz de priorização, que nós vamos ver lá na frente. Na próxima unidade, a gente vai ver essas próximas matrizes aí. Detalhamento do quarto passo, o diagrama 6M. Por que que ele é também chamado diagrama 6M? Vamos ver aqui. Nesse quarto passo, qual é o quarto passo? Faça traços diagonais no corpo da seta, que serão as categorias das causas encontradas. Então, nesse quarto passo, ó, você viu que o diagrama de Ishikawa também é chamado diagrama 6M. Mas por quê? Na verdade, o Kaoru Ishikawa definiu 6 tipos de causas que, na maioria das vezes, são a razão da existência do problema que se busca solucionar. E cada uma dessas causas, ela começa com a letra M. Por isso, o nome diagrama 6M. Ó, esses 6Ms, então, do Ishikawa, então, que ele criou, a maioria, gente, dos problemas, né, que estão originando lá, das causas daquele problema da empresa, eles estão relacionados ou com o método que está sendo aplicado, ou com as máquinas que estão envolvidas naquele processo, dos equipamentos, ou é com as medidas, que a gente vai ver um exemplo já já, ou é um problema do ambiente de trabalho, do meio ambiente, não é? Então, você está percebendo ali que o clima de trabalho, está havendo muito conflito entre as pessoas, o meio ambiente que não está propício para a execução daquela atividade, ou o problema pode estar, a causa pode estar no material que está sendo utilizado, ou pode ser com a mão de obra, as pessoas não estão bem qualificadas, as pessoas que estão trabalhando não estão, né, bem treinadas para aquilo que está sendo executado. Então, gente, você vai ver que os problemas, normalmente, eles giram em torno disso. Ou é o método, ou são as máquinas, os equipamentos que estão sendo utilizados, ou as medidas, ou o problema é do meio ambiente no relacionamento com as pessoas, ou é um problema dos materiais que estão sendo utilizados naquele processo, ou é o problema da mão de obra, que não está plenamente qualificada. Tá? A mão de obra está apresentando algum tipo de problema. E aí, vamos lá. Você pode fazer uma pergunta para ajudar a descobrir como cada um dos M's podem estar influenciando o problema. Ó, o método, né? Vamos ver cada um desses M's aí mais detalhadamente. Ó. Como a forma de desenvolver o problema, o trabalho influencia o problema. O método que está sendo aplicado é o método ideal? Tem algum outro tipo de método
que, de repente, poderia estar sendo aplicado, que poderia trazer a solução para aquele problema? Né? As máquinas, como os equipamentos utilizados influenciam o problema? Esse problema está sendo causado por algum problema nas máquinas, nos equipamentos que estão sendo utilizados? As medidas, como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema? A gente vai ver um exemplo já, que a gente usa aqui, as medidas apresentam um problema, aí você vai entender melhor. O meio ambiente, como o meio em que a atividade está sendo desenvolvida influencia o problema. Os materiais, como o material utilizado influencia. Né? O material que está sendo utilizado lá no dia a dia, né, da empresa, no processo da empresa, esse material está interferindo, está causando problema. Ou o problema é a mão de obra, como as pessoas envolvidas influenciam no problema. As pessoas não estão bem preparadas, as pessoas estão passando por algum tipo de problema. Né? Vamos ver isso, então, na prática. Ó, aqui, então, gente, ó, vamos visualizar, então. Ó, isso aí, gente, ó, é um diagrama de Ishikawa. Ó. Como eu falei, ó, eu coloquei no meio um traço, uma seta, apontando, no meu caso, para a minha direita, né? Com um quadrado lá na ponta, com o problema a ser solucionado. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse nosso exemplo, ó, nós identificamos um problema na empresa, que os produtos estão chegando atrasados lá no consumidor. O produto está chegando atrasado lá no consumidor final. Consumidores reclamaram dos atrasos nos produtos, né? Então, se eu estou tendo um problema na empresa, que é o principal, né, fundamental, o produto ele tem que chegar no consumidor final lá dentro do prazo estabelecido, né? Vamos fazer um brainstorm para tentar identificar. Então, gente, o diagrama de Ishikawa, ele é muito importante, porque ele proporciona para a gente tentar entender o porquê que aquele problema está acontecendo. Então, quando eu faço um brainstorming utilizando o diagrama de Ishikawa, ó, primeiro nós vamos refletir, o grupo vai refletir e vai tentar entender se os métodos que estão sendo aplicados estão causando o atraso dos produtos. Ó. Então, por exemplo, pode ser o prazo de produção, né? Não acompanhou o aumento da demanda, então a demanda cresceu demais e o prazo de produção não acompanhou o aumento da demanda, pode ser um dos problemas que está causando o atraso na entrega do produto final. Você não necessariamente vai arrumar para todos os M's, problema causa para todos os M's. Pode ser que você analisou as máquinas, não, e as máquinas estão tudo bem. Não problema, não tem nenhum tipo de problema com máquina, não tem nenhum tipo de problema com as medidas, não tem nenhum tipo de problema com o meio ambiente, a equipe está tudo bem, o ambiente está propício, mas olha lá, ó, o material não chegou a tempo, houve um atraso da entrega do fornecedor do material que ia ser utilizado, aí como o fornecedor atrasou, o material não chegou a tempo, não tinha como a equipe produzir a tempo para entregar para o consumidor. Outra coisa, os materiais foram solicitados ao fornecedor com atraso, você também identificou. O setor de compra, aí, gente, ó, quando você faz um brainstorming, você está envolvendo pessoas de outros setores da empresa. Então, você começa a discutir o problema, você começa a identificar. Primeiro, o prazo de produção, né, não acompanhou o aumento da demanda. E outra coisa, o pessoal que fez a compra do material também solicitou o fornecedor com atraso. Quando você foi reclamar com o fornecedor, não, mas seu departamento me solicitou com atraso. Eu entreguei com atraso porque me foi solicitado com atraso. E um outro problema são na própria mão de obra, os funcionários postaram os produtos com atraso.
Então, olha só, numa análise, num brainstorming, você conseguiu identificar, através do diagrama de Chikawa, 4 tipos de problemas que estão causando o atraso na entrega dos produtos. E aí, ó, como o Ishikawa falou mais cedo lá, na sua teoria, a empresa, então, vai tentar arrumar um plano de ação para cada um dos problemas identificados, né? Vamos tentar arrumar um plano de ação para a empresa acompanhar o aumento da demanda, né? Vamos tentar ver com o setor de compras um plano de ação para que ele sempre esteja solicitando com o fornecedor os materiais a tempo, né? Vamos ver, entender melhor o problema lá, por que os funcionários postaram os produtos atrasados, para tentar identificar, para que você arrume um plano de ação para cada problema, para cada causa, né? Para que você realmente consiga arrumar a solução para os produtos atrasados. Vamos ver um outro, ó. Vamos ver um outro. Qual que é o produto? Qual que é o problema agora? Produtos com defeitos. Você percebeu? Né? Porque normalmente uma fábrica de produtos, né, gente, tem um desvio padrão, né? Cada 1.000 peças produzidas, normalmente você tem lá um percentual pequeno de produtos que vão sair com problema, com defeito. Não tem jeito. Por mais que você tente chegar à perfeição, a cada 1.000 produtos produzidos, cada 1.000 peças produzidas, tem um percentualzinho lá que é aceitável que saia. Só que aqui na nossa empresa, esse percentual de produtos com defeito está acima do padrão esperado, do desvio padrão. Então, está havendo algum problema. Vamos fazer um brainstorming e vamos tentar entender o porquê, porque não podia estar saindo peças com defeito nesse nível, né? Nesse percentual, acima do que é esperado, né? Então, você fez um brainstorming, ó. Você foi analisar. Os produtos estão saindo com defeito acima do esperado por causa dos métodos. Aí você fez um brainstorming com o pessoal. No método aqui, você identificou 2 problemas, ó, 2 causas. Ó. Primeiro, a jornada de trabalho dos funcionários estão excessivas, né? Tá havendo falta de controle de qualidade. Então, você precisa estabelecer um mecanismo de controle de qualidade que, né, controle mais rigorosamente o processo produtivo para que você reduza a quantidade de peças, de produtos com defeito. Uma outra coisa que você identificou, ao você analisar mais profundamente, fazer um brainstorming, identificou que não foram feitas as manutenções nas máquinas, já teve também um problema com as máquinas, a máquina tinha que ter passado por uma manutenção, passou o prazo e não foi feita a manutenção. Outra coisa, os equipamentos também já estão ficando obsoletos, já era para a empresa ter trocado aquelas máquinas lá, e as máquinas não foram trocadas, né? Com relação à medida não teve problema, com relação ao meio ambiente você não identificou causa nenhuma, mas olha lá, ó, no M de material você também identificou que algumas matérias-primas chegaram do fornecedor com defeito, a ferramenta estava sem corte, ó, tá vendo? Com relação à mão de obra, está faltando treinamento para os funcionários, a empresa está permitindo que os funcionários tenham conversas paralelas durante o processo produtivo e aquilo está ocasionando problema na produção das peças. Então, olha o quanto o diagrama de Chikawa ele consegue te dar uma visão panorâmica de tudo que pode estar trazendo problema no momento da fabricação das peças e que pode estar acarretando problemas na fabricação final, surgindo produtos com defeitos, né? E, por fim, olha lá, um último exemplo,
a empresa identificou um outro problema, que são atrasos no trabalho. Muitos funcionários chegando atrasado no trabalho, e a empresa percebeu aquilo, o RH percebeu aquilo, e trouxe aquilo para uma reunião para tentar entender. E foi feita uma pesquisa com os funcionários, para tentar entender o porquê que os funcionários estão chegando atrasados. Aqui, nesse caso, ó, nós arrumamos causas para todos os M's. Ó. Então, olha lá, em primeiro lugar, com relação aos métodos, vários funcionários relataram que a distância do trabalho e o trajeto que eles pegam para chegar na empresa está complicado, né? Então, o RH tem que montar um plano de ação para tentar, né, as próximas contratações que forem feitas, né, para que tome esse cuidado de contratar pessoas que morem mais próximo da empresa e que o trajeto seja feito de uma forma mais eficiente, né? Outra coisa, ó, numa pesquisa que foi feita com os funcionários, com relação aqui à máquina, né? A empresa identificou problemas com despertador, problemas nos trens, ou outros relataram problemas com o motor do carro, na vinda para o trabalho, o carro apresentou problema, né? Então, por isso que está chegando atrasado. Com relação às medidas, né? A empresa adotou alguma estratégia interna na empresa que está causando também insatisfação, desmotivação e, consequentemente, atraso no trabalho por parte dos funcionários, que a empresa adotou uma medida de redução de bônus, falta de incentivos e outra coisa, houve mudanças nos horários de trabalho das pessoas que ocasionaram problemas de atraso para a pessoa chegar até o seu trabalho. Com relação ao meio ambiente, fazendo uma pesquisa com os funcionários, a empresa identificou problema da chuva, problemas do congestionamento do trânsito, problemas com neblinas, né? Pessoas que vêm dirigindo, naquela localidade está com excesso de neblina lá, que faz com que o trânsito fique lento e a pessoa tenha que ter uma atenção maior e, consequentemente, ela chega atrasada no trabalho. O que mais? Com relação ao material, nas pesquisas que foram feitas, muitas pessoas relataram, não, quando eu acordei, que eu fui pôr minha roupa, eu percebi que eu não tinha roupa passada, eu tive que perder 15 minutos para passar minha roupa e, consequentemente, isso me ocasionou um trabalho também, um atraso no trabalho também. Faltou eletricidade, né? Nessa pesquisa, algumas pessoas relataram problemas. Outra, com relação à mão de obra, né? Vários funcionários, principalmente mães, relataram problemas com crianças, problemas de cansaço, né? Está com uma jornada de trabalho muito alta. E outras, por fim, a empresa percebeu que foi por preguiça mesmo. Então, pessoal, na próxima aula, a gente vai dar um passo a mais aqui, nós vamos fazer um exercíciozinho usando o diagrama de Pareto para a gente poder entender como isso aqui pode ser mais bem trabalhado para que a empresa arrume uma solução para os problemas no atraso. Porque não adianta só, né, você identificar as causas. Você tem que também identificar esse diagrama de Chikawa, ele te mostra as causas. Mas a gente precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender, dentre todas essas causas aqui, quais são os maiores problemas. Dentro dessas causas que foram relatadas nas pesquisas que nós fizemos com os funcionários, quais dessas causas aqui que realmente estão acontecendo em maior intensidade, em maior quantidade. E aí, o diagrama de Pareto, que é o próximo assunto, ele mostra isso para você.
Mas eu não vou entrar agora no diagrama de Pareto, não, porque aí eu preciso de um tempo mais longo, eu preciso explicar para você o diagrama de Pareto. E aí, olha, só para você entender, ó, a importância da aula que vem, gente, importância da aula que vem, eu quero pedir para vocês, né? Tentem comparecer, quem puder, tente comparecer, que olha para você ver, aí a gente vai começar, a gente vai pegar esse exercício aqui dos atrasos, ó, do trabalho, tá? Eu vou resolver um exercício para você usando o Pareto para a gente entender como que eu posso arrumar a solução para aquele trabalho lá. Que o Pareto, ó, aí eu vou começar a usar o Excel, ó. Funcionário, tá vendo? Funcionário chegando atrasado no trabalho. Eu vou começar a usar o Excel para mostrar para você como que uma pesquisa de clima, uma pesquisa com os funcionários, me ajudou a entender melhor o problema dos atrasos no trabalho. E aí eu começo a usar ferramentas de Excel, combinado com o diagrama de Pareto, combinado lá com o diagrama de Chikawa. Ó, aí eu uso ferramentas realmente do Excel, ó, para você ver, ó. E aqui eu vou explicando passo a passo. Então é bom que você venha, né? Porque se você não entendeu algum passo desses aqui, ó, eu vou, ó, no final a gente vai gerar um gráfico, ó. Na próxima aula, ó, vou gerar um gráfico bem bacana e eu vou dando passo a passo. Só que pode ter dúvidas da sua parte. Se você tiver aqui, a gente para, volta, refaz, e no final, ó, que bacana, ó, a gente vai gerar um gráfico, e aí você tem que vir para você entender o que significa esse gráfico. Como que esse gráfico aqui te ajuda a te mostrar as maiores causas dos problemas que a sua empresa está passando, tá? E eu falo também do tal do dashboard, que é bem interessante também. Então, gente, né, a próxima aula, ela vai ser uma aula bem interessante, tá? A gente vai usar uma ferramenta aí que é é um conjunto de ferramentas que a gente vai utilizar tudo em conjunto aqui para arrumar a solução para o problema da empresa, tá? Não deixem de faltar. Todo jeito, se você realmente não puder vir, eu vou estar gravando a aula, mas se você vier, é bom que você pode tirar as dúvidas aqui comigo ao vivo e a cores, eu posso voltar, esclarecer sua dúvida, para que você saia da aula realmente percebendo que você entendeu a aplicação da metodologia. Pessoal, muito obrigado aí por terem comparecido, né? Essa turma é pequena, então eu fico, né, pedindo para vocês que venham mesmo, para que a gente possa realmente passar isso com mais detalhes para vocês aí, né? Então, eu agradeço a quem está comparecendo à aula aí. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana para vocês aí. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos aí.